Olá, olá, boa tarde. Hoje eu estou aqui para poder refletir um pouquinho com vocês. E a minha reflexão de hoje, ela vai girar em torno de use seu passado como trampolim, não como âncora. Eu recebi uma mensagem no direct e essa mensagem me dizia assim: não gosto muito da forma que você romantiza essa doença. Bom, respondendo então a você que me mandou essa mensagem, que não gosta da forma como eu romantizo essa doença, que você tem uma doença maldita e que você já viu muito dos seus familiares sofrendo com essa doença. Eu quero te dizer, meu amigo, que se eu for te contar, se eu sentar com você para te contar a minha história de vida com a ataxia, sem colocar nenhum filtro nessa história, eu garanto para você que ela não perde em nada para sua. Nada. Nada do que você me falar que está passando ou que já passou com seus familiares com ataxia será novidade para mim. Eu também venho de uma história muito difícil, que até hoje se faz muito difícil. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. O que te ajudaria, o que ajudaria na sua vida, o que somaria na sua vida eu chegar aqui e ficar contando essa minha história difícil? E eu quero que você reflita comigo. O que ajudaria na minha vida eu chegar aqui e ficar contando essa história difícil? Então, é por isso que eu tento, de alguma maneira, trazer um pouco mais de sentido à minha história. Porque, de alguma maneira, eu uso a minha história para trazer mais vida para a sua vida. Eu conto a minha história de forma poética para que você tenha gosto, que você tenha vontade e que você tenha desejo de viver. Porque a vida, ela vale a pena. A vida, ela vale muito a pena. Ontem foi um dia muito difícil para mim. Ontem eu passei o dia todo na cama, sentindo dores. Foi um dia realmente difícil para mim. Mas nesse dia difícil, eu continuei falando com Deus. E Ele então me respondeu. Ele me respondeu lá de Goiás, através de uma amiga que me disse assim: vai fazer live, você não tá bem? Vai fazer live. Você não pediu sua voz para Deus? Ele não está sustentando a sua voz? Vai fazer live. E eu disse assim: mas amiga, eu não tô com a cara muito boa para fazer live, eu tô com a cara péssima para fazer live. Ela disse: nada que um pozinho e um batom não resolva. Então é isso, minha amiga. Eu tô aqui seguindo os teus conselhos e realmente eu pedi a minha voz para Deus e Deus, ele tem sustentado a minha voz. Então, assim, enquanto isso estiver acontecendo, eu quero estar aqui falando com vocês
do que Deus tem feito na minha vida. E eu gostaria de te dizer ainda que o seu passado é o pior inimigo do seu futuro. O seu passado é o pior inimigo do seu futuro. E enquanto mais crédito você der às coisas difíceis que acontecem ou que aconteceram no seu passado, mais difícil vai ser para você sair desse buraco. Quando a gente chega no fundo do poço, existe uma coisa boa lá. No fundo do poço não existe lugar nenhum que você possa olhar que te traga mais segurança do que olhar para cima, do que olhar para o alto. Então nem tudo está perdido no fundo do poço. Você ainda tem a chance de olhar para o alto e recomeçar. O mais importante na nossa vida é quando a gente descobre o nosso propósito e a gente chega à conclusão de por que está aqui, o que está fazendo aqui, por que Deus te colocou aqui. E eu tenho o grande privilégio de ter descoberto o meu propósito desde o ano de 2016. Ou seja, eu descobri o meu propósito mesmo antes de descobrir o meu diagnóstico. E eu trago aqui nesse livro, Abrindo o Jogo, todo o resultado, todo o processo que aconteceu para eu descobrir o propósito da minha vida. Todo o chamado, toda vez que Deus conversava comigo. E às vezes você pode até pensar que você precisa estar num lugar muito especial para Deus revelar para você o seu propósito. Deus revelou para mim o meu propósito dentro de uma sala de aula. Enquanto eu estava trabalhando, nesses momentos foi que eu fui descobrindo o meu propósito de vida. E eu trago aqui no livro Abrindo o Jogo tudo relatado como aconteceu. Inclusive, eu trago aqui que os propósitos, eles chegam antes dos meios. Hoje é fácil eu dizer para você que Deus tem um propósito na minha vida e que eu estou tentando cumprir esse propósito hoje. Por tudo que já aconteceu, por tudo que vem acontecendo na minha vida, hoje seria até fácil dizer isso. Mas eu digo para você, desde o ano de 2016, quando eu não tinha noção de nada disso que aconteceria, eu já tinha certeza que Deus cumpriria esse propósito. E eu já tinha me colocado à disposição. Então, hoje o mais gratificante na minha vida é saber que, de alguma maneira, de alguma forma, mesmo em meio à minha dor, eu estou tentando tocar a vida de alguém. E eu sinto muito que eu não esteja conseguindo tocar a sua. Que você prefira fazer do seu passado uma ferida. Eu, Irene, prefiro fazer do meu passado uma cicatriz. Porque eu sei que eu escrevi e eu descobri o meu propósito
no ano de 2016. Mas eu tenho certeza que Deus está me preparando para esse propósito desde quando eu era criança. Desde quando os meus irmãos optaram em sair da escola e eu optei em continuar. Desde que eu poderia ter apenas juntado com meu marido e eu optei em casar. Desde que eu estou há 30 anos tentando viver uma vida a dois, que não é fácil. Então, quando eu convido as pessoas da minha família a mudar a história, primeiro, o que eu tenho feito é tentado mudar a minha história. E eu estou te convidando, vem comigo, vamos tentar mudar essa história. E essa história, ela só vai ser mudada pelo poder da oração. Irene, você ora todos os dias? Sim, eu oro todos os dias. E por que eu oro todos os dias e eu te digo que nós precisamos orar todos os dias? Porque nós só reconhecemos a voz de quem nós temos intimidade. Então nós só vamos saber que Deus está falando conosco e nós só vamos ouvir a voz e ter certeza que é a voz de Deus falando conosco quando nós conhecermos essa voz, quando nós conhecemos essa voz. Deus, ele vai falar conosco de várias maneiras e ele vai escolher maneiras que nós possamos entender que é ele quem está falando. E ele vai falar conosco através das pessoas. Deus utiliza pessoas para falar conosco. Eu me lembro como se fosse hoje. A primeira vez que eu fui reclamar com a Lu que a ataxia estava chegando na minha família, na minha vida, não na minha família, na minha vida, e que todos os meus sonhos não seriam mais realizados a partir daquele momento. Ela me disse em boa e alta voz: mas você, não é você que diz que tem mais do que sonhou? E essas palavras bateram muito forte no meu coração, porque realmente é o que eu sempre disse e eu realmente sentia sempre isso no meu coração, que eu sempre tive mais do que eu sonhei. Mas ouvir isso da boca da Lu fez uma ficha girar na minha cabeça e foi totalmente diferente. Então eu agradeço muito a você, minha amiga, que me despertou aí para isso. E eu quero dizer que eu venho seguindo aí esse caminho porque eu sei e eu reconheço o meu propósito de vida. Eu preciso nesse momento também aproveitar para dizer para algumas amigas em especial, porque logo que eu criei o meu canal Muito Além da Ataxia, algumas amigas me diziam assim: Irene, você tem que fazer vídeos de no máximo 3 minutos, senão ninguém vai escutar. E aí eu continuava fazendo os meus vídeos por inteiro,
os meus vídeos por completo, porque na verdade eu sempre me preocupei no meu canal Muito Além da Ataxia em deixar registrado lá uma mensagem. Eu sempre me preocupei em agradar a Deus naquilo que eu estava falando e que de forma de que eu fosse ouvir um dia, eu ouvir um vídeo meu um dia, eu pudesse saber que ali estava o início, o meio e o fim de uma mensagem. O canal Muito Além da Ataxia é um canal feito, é um canal criado para o meu neto quando ele ainda nem existia, quando ele nem pensava em existir. O meu neto, eu criei o canal Muito Além da Ataxia para deixar lá gravada uma mensagem para ele, contando toda a história da minha vida. Porque quando eu nasci, o meu avô com ataxia já havia morrido. Então eu não tive o menor contato com meu avô. Eu nunca vi uma foto sequer do meu avô com ataxia, de onde começou essa história da ataxia na minha família. Tudo que eu conheço do meu avô são relatos de ouvir falar. E aí eu sempre pensei que eu não queria, de forma alguma, que esse fosse o jeito que o meu neto me conheceria. Apenas relatos de ouvir falar. Então eu jurei para mim mesma que o meu neto ouviria falar de mim, através de mim. Que eu contaria para o meu neto toda a minha história. E é isso que tem acontecido. Eu tenho deixado a minha história registrada lá no canal Muito Além da Ataxia. Eu tenho deixado a minha história registrada nesses livros que estão aqui, para se algum dia o meu neto tiver interesse, ele ter onde buscar e conhecer de verdade quem foi a avó dele. Eu faço questão disso. Então, quando eu continuei a fazer os meus vídeos longos e não segui a orientação de vocês, minhas amigas, não foi porque eu sou teimosa, e é o que vocês acham que eu sou teimosa. Muito pelo contrário, é porque eu sou obediente. E antes de gravar um vídeo, eu já obedecia a voz de Deus. Então eu sempre tentei, sempre busquei deixar lá uma mensagem. Uma pessoa, na melhor das suas intenções, me disse essa semana: poxa, se você tivesse em sala de aula ainda, esse ano você receberia o abono. Hein? É um bom valor. E eu naquele momento pensei e falei com ela: puxa, verdade, né? Se eu tivesse na sala de aula ainda, eu receberia o abono. Mas não pensei naquele momento de que se eu estivesse na sala de aula ainda, tudo isso não teria sido produzido. Toda essa história não estaria sendo contada. Então algum objetivo tem nisso. E eu espero estar cumprindo de alguma forma esse objetivo.
Eu quero agradecer, eu quero deixar registrado aqui a gratidão por essa corrente de oração que tem orado pela vida e pela recuperação do meu irmão, que vai receber alta hoje. Em nome de Jesus, ele receberá alta hoje e à noite provavelmente já estará em casa, porque na verdade ele está internado na capital, é 5 horas daqui. Então, muito provavelmente à noite ele já estará em casa. E eu não tenho dúvidas que essa foi sim uma vitória dessa corrente de oração, nessa união de mãos que eu gritei e recebi o socorro de vocês que oraram, que buscaram. Gente, eu tenho tantas mensagens lindas para mostrar para o meu irmão, como as pessoas estavam orando, intercedendo pela vida dele. E eu fiquei muito, muito feliz e satisfeita com isso. Então, é assim, eu tenho tentado trazer um pouquinho de alívio a essa história, um pouquinho de... porque eu sempre pensei assim, se tá ruim, se já tá ruim, faça questão de não piorar, né? A nossa vida tem coisas que nós não conseguimos controlar, tem coisas que não está na nossa direção, no nosso controle. Então, quando eu tive ataxia, quando eu tive certeza que eu tinha ataxia, eu nunca, em momento algum, eu disse, por que eu, Deus? Em momento algum eu tive coragem de dizer isso. E por que eu não tive coragem de dizer isso? Porque o meu avô, a minha mãe, o meu tio já tinham morrido nessa época com essa doença. Eu tinha 3 irmãos, um tio, um primo passando por essa doença. E aí, quem era eu para dizer por que eu? Eu nunca me senti melhor do que nenhum deles para achar que eles podiam ter tido e eu não poderia ter tido. A única coisa é que a história deles foi a história deles. A forma com que eles reagiram a isso foi a forma com que eles reagiram. Você não precisa seguir padrão de derrota da sua família. Não precisa. O seu passado não precisa comandar o seu futuro. Tá, os seus pais erraram com você. Tá, os seus pais erraram com você. Você pode talvez pensar assim, os seus pais não tiveram opção. Como no meu caso, se eu for pensar, se eu for trazer à luz da consciência, os meus pais erraram muito. Mas eles não tiveram opção, eles fizeram o melhor que eles podiam dentro da consciência que eles tinham. Mas e eu? Eu não posso usar esse exemplo difícil, esse exemplo complicado, para ser uma mãe melhor, para ser uma amiga melhor, para ser uma doente melhor. E é isso que eu tenho tentado fazer. Tenho tentado
usar as opções que eu tenho, sempre procurando o melhor caminho. A verdade disso é que nós vamos fazer uma live com o nosso pesquisador português e ontem, durante o período que eu estava de cama muito mal, ele me respondeu dizendo que aceita sim fazer a live no nosso canal Muito Além da Ataxia. E isso é uma grande vitória, uma grande vitória. Vocês não têm noção da vitória que é para nós isso. Aí eu recebi várias mensagens dizendo: nossa, Irene, você é isso, você é... Nada disso, nada disso. A única coisa que eu sou é cara de pau. Por que cara de pau? Eu não tenho vergonha de pedir o que eu quero. Não tenho. Eu nunca me senti melhor que ninguém, mas também nunca me senti pior que ninguém. Então, do mesmo jeito que eu tenho coragem de falar com um amigo, eu tenho coragem para falar com um pesquisador português, eu tenho coragem de falar com o presidente da República, se preciso for, sobre a nossa causa. Eu tenho buscado informações que não nos tragam falsas esperanças. Por isso eu faço questão de que essa informação seja dada através dele, Clévio Nóbrega, o pesquisador português que tem a verdade para nos dizer de como anda essa pesquisa. Porque falsas esperanças podem nos trazer muita angústia futuramente. Mas se nós formos acompanhando as pesquisas realmente como elas estão, a que pé estão, as coisas ficam mais fáceis, as coisas ficam mais reais. E em nome de Jesus, nós teremos uma boa notícia, seja ela qual for, se positiva nesse momento ou se neutra nesse momento. A boa notícia já é: alguém está olhando pela nossa causa. Se nesse momento ainda não chegou a hora, mas a nossas próximas gerações poderão ter um socorro maior do que o nosso. E isso é muito importante. É muito importante saber que alguém está olhando por nós. Então essa é a felicidade do canal Muito Além da Ataxia. Essa é a minha felicidade. É isso que me tirou da cama, que me fez levantar, sacudir a poeira e vir aqui novamente falar com vocês. Que provavelmente no dia 17 de janeiro, que é na segunda-feira, nós estaremos fazendo uma live com Clévio Nóbrega às 13 horas no canal Muito Além da Ataxia para trazer a verdade sobre essa informação. Porque a pesquisa que saiu, a reportagem que saiu é: pesquisador português encontra forma de retardar a doença de Machado Joseph. E a nossa pergunta será: até onde isso é verdade? Até onde nós podemos criar expectativas para isso? Já está ao nosso alcance? Então nós temos assim várias indagações a fazer por Clévio nesse dia.
E aí eu conto com a presença de todos vocês, companheiros da comunidade da ataxia, simpatizantes com a nossa causa, nossos amigos. Esteja com a gente nessa live do dia 17. Vai ser muito importante para nós. E a força de vocês, saber que vocês estão com a gente, nos ajuda muito. Nos ajuda muito. Então, é isso. Nós precisamos encontrar motivos para continuar seguindo. Como eu sempre digo, se eu for contar minha história sem filtro, você só chora. E a minha intenção aqui não é essa. A minha intenção aqui não é fazer com que você chore, que você sinta peninha da gente, nem de mim, nem da minha família. A minha intenção aqui é dizer para você que nós contamos com essa energia positiva, com essa força, com essa corrente de oração. A vitória do meu irmão é uma prova de que essa corrente de oração funciona e que nós precisamos cada vez mais estarmos juntos, estarmos unidos. Não é isso, minha amiga Mônica Maia de Santa Catarina, seja bem-vinda. Gente, me desculpa, mas eu tenho um problema de vista muito sério por causa da ataxia, então eu não consigo identificar todos vocês que estão aí, mas um beijo no coração de vocês e muito obrigada por estarem aqui com a gente. Estamos acompanhando tudo e eu agradeço muito por vocês estarem realmente acompanhando tudo e nos ajudando sempre nessa corrente de energia positiva. Quando eu fiquei doente, da matemática eu saí, mas não parei de somar, nem tampouco dividir, mas para expressar minha dor de maneira especial, nas letras me envolvi. Foi algo sensacional. Então eu clamei aos céus, pedi licença ao Senhor que mudasse o roteiro do meu filme, por favor. E Deus com muito carinho ouviu então meu clamor de drama para a poesia. Logo meu filme mudou. Numa reunião no céu, um anjo reivindicou como ficam as crianças nessa história, meu Senhor. E Deus parou e pensou: você tem toda a razão. Vamos liberar para o mundo também mais essa lição. Esse filme já virou poema, poesia, canção e um livro infantil é a próxima edição. O anjo feliz sorriu e a Deus agradeceu. E assim, a menina que não esperava o dia, divinamente nasceu. Então essa é uma maneira da gente tentando contar a nossa história de forma que a nossa vida, a nossa história possa trazer mais vida para a sua vida. E a miúda ia aqui para dar para vocês um alôzinho, tá? E eu vou desejar assim uma tarde abençoada para vocês. Eu também vou tentar
ter uma tarde abençoada. Graças a Deus, hoje eu já consegui levantar da cama, dar uma reagida. E eu agradeço muito a minha amiga de Goiás, que me deu esse saculejo e me disse: bora, 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 bora. Então é isso aí. Às vezes nós precisamos de alguém para sacudir, né, a nossa vida, para dizer que precisamos continuar seguindo. E a gente tá junto, ok? Estamos junto aí para qualquer coisa, do mesmo jeito que eu contei com vocês nas orações. Eu também estou me colocando à disposição. Se alguém precisar pedir ajuda em oração, eu tô aqui, tá bom? Beijo no coração de vocês. Beijo, minha amiga Mônica. Eu não tô conseguindo te ver. Genilson, muito obrigada por estar aí. E todos os outros que eu não consigo identificar daqui, mas muito, muito feliz pela companhia de vocês, ok? Beijo no coração e não se esqueçam, o passado é o maior inimigo do seu futuro. Use seu passado como trampolim e não como âncora. Não deixe que o seu passado te prenda. Voe, voe muito além da taxia. Beijo, beijo, beijo.